Gravando. Já pode? Olá, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo sobre saúde renal. Eu sou Lívia Lemos e hoje eu vou conduzir esse bate-papo sobre um órgão que a gente só lembra quando dá problema, que são os rins, né? E para esse bate-papo especial, que vai abordar desde as últimas notícias de saúde até o que há de mais moderno em tratamento e prevenção, eu tenho a honra de receber aqui dois médicos de peso, Dr. Luiz José Pereira e Dr. Antônio Raimundo. Ambos são sócios e especialistas em nefrologia na clínica ProRim. E, doutores, sejam muito bem-vindos. E quero começar dando as boas-vindas a você, doutor Antônio, doutor Luiz, e gostaria que vocês ficassem à vontade para se apresentar. Olá, eu sou Antônio Almeida, nefrologista da clínica ProRim e professor de nefrologia e medicina da Universidade Federal da Bahia. Eu sou Luiz José Cardoso Pereira, sou nefrologista e responsável pelo programa de diálise peritoneal da clínica ProRim e sempre me orgulho, embora já esteja aposentado, de falar da minha atividade no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da UFBA, onde eu fui nefrologista e preceptor da residência em nefrologia, né, do serviço de nefrologia deste hospital, de 1986 a 2020. E é com muito orgulho que eu sempre me apresento falando dessa instituição que fez parte de minha vida. É isso aí. Um dos assuntos do ano, né, que marcaram o ano e que nós vamos começar a trazer aqui, é sobre pressão arterial, que também é um dos fatores de risco para desenvolvimento da doença renal, né? Acho que vou direcionar essa pergunta para o doutor Luiz, né? Uma situação que impactou muita gente foi essa notícia, né, de que esse ano aquele marcador de pressão arterial, que antes a gente tinha normal como 12/8. O famoso 12/8. Né? Que até os jornalistas fazem, né? Tá tudo 12/8, que é tudo legal, né? É verdade. E os indicativos não são mais esses. Então, a pergunta que não quer calar é: como é que essa mudança nessa referência impacta de verdade a vida da gente? Eu vou começar dizendo que hipertensão continua sendo aquele nível de pressão arterial maior ou igual a 140/90, ou 14/9. Mas, entre 120/80, ou 12/8, e os 139/89, hoje é classificado como uma pré-hipertensão. Isso é muito importante porque isso funcionou muito bem no diabetes, com pré-diabetes. É aquela situação em que você alerta o paciente para dizer assim, olha, você precisa mudar. Então, você, antes de entrar com medicação, você vai tentar mudar hábitos de vida desse paciente. Perder peso, uma dieta com menos sal, uma dieta mais saudável como um todo, mais rica em potássio, né? Perder peso, atividade física. Então, é aquela fase em que você chama a atenção do paciente que fala, olha, as coisas não vão funcionar bem se você continuar assim. E já tem estudos mostrando que nesse intervalozinho aí do 12/8 ao 14/9, você aumenta risco cardiovascular. E é sempre bom lembrar que no Brasil, hipertensão, juntamente com diabetes, são as duas principais causas de um paciente estar num programa de diálise. E até para a gente contextualizar um pouco assim, já que 12/8 agora é um estado de alerta, o que é que a gente faz para manter essa pressão arterial aí no lugar? É isso, essas medidas não farmacológicas e, a depender do grupo de risco do paciente, já entrar com medicação. Então, um paciente, por exemplo, que já tenha algum fator de risco muito forte, um diabético, um paciente que já tenha alguma cardiopatia ou já tenha algum sinal de doença renal, esse paciente tem que começar a ser tratado mais cedo. Então, e assim, mais um dado importante, independentemente da classe de paciente. Quem já está sendo medicado para hipertensão, ele tem que manter uma pressão abaixo de 130/80, ou seja, 13/8 para baixo. Ok, vamos ficar atentos aí então. Alguma coisa mais você queira acrescentar? Eu acho que a hipertensão continua sendo a principal causa de morte evitável no mundo.
e acredito que esse novo divisor do 12 por 8, isso é muito importante para alertar a população e que ela procure o cuidado médico precocemente para, como o Luiz falou, para trabalhar com medidas não farmacológicas. Não necessariamente se trata hipertensão nesse nível com remédio, mas é o ponto de virada, digamos, para muitos pacientes. Ficar atento para se prevenir e não chegar a aumentar essa frequência aí da pressão arterial. Sobre o diabetes mellitus e o rastreamento precoce, né, que foi uma outra atualização muito importante esse ano, que veio da Sociedade Brasileira de Diabetes. Parece que eles agora estão sugerindo que o rastreamento da diabetes ocorra mais cedo, né, a partir dos 35 anos. Isso tudo para olhar para o risco cardiovascular renal do paciente. Então, doutores, por que essa pressa em diagnosticar, né, o diabetes mais cedo? Bom, o diabetes é a principal causa de doença renal, né? Cerca de 33-34% dos pacientes diabéticos, eles vão desenvolver doença renal crônica e diálise e paradiálise e transplante. Então, esse é um público-alvo de extrema importância. Para o diabetes tipo 1, nós temos a história bem escrita, mas esses pacientes representam a minoria. O grande problema nosso é que o paciente com diabetes tipo 2, às vezes, ele já tem o diabetes há muito tempo, complicações e não tem o diagnóstico. Então, novamente, é importante o rastreio precoce. E, sobretudo, quando esse indivíduo é obeso, coisa que certamente no decorrer dessa entrevista a gente vai falar, né? Mas é extremamente importante a atenção ao paciente diabético. Nessa fase em que ele ainda não recebeu o diagnóstico e não sente absolutamente nada, ele já está agredindo órgãos-alvos, principalmente coração, rins, retina, então nervos periféricos, vasos sanguíneos. Então, é uma doença silenciosa. E, por isso, esse cuidado da sociedade em alertar para começar a rastrear mais precocemente. Né? Até descobrir, a pessoa já vai ali Sim. Tendo várias complicações e não sabe a origem, né? A causa. É muito triste em consultório quando a gente dá o diagnóstico de diabetes pela doença renal. Então, o paciente que é encaminhado para a gente por causa de doença renal crônica avançada, às vezes, eu já dei diagnóstico de diabetes em paciente, o paciente soube que era diabético quando estava entrando em diálise. Ou seja, ele descobriu em conjunto, o paciente não fazia revisão alguma, ele simplesmente soube que era renal crônico já para começar a diálise de urgência e diabético. Ou seja, duas doenças que evoluíram sem provocar qualquer sintoma nele. Então, quando ele desenvolveu já a uremia, ele começou a passar mal, foi para uma emergência, descobriu que era renal crônico e diabético. Existem dados, Lívia, que alguns pacientes, têm parentes diabéticos, e se você rastreia esse paciente, você já pode, né, Luiz, encontrar algumas alterações Sim. renais na retina, nos nervos periféricos. Então, é uma questão de saúde pública, né, também como a hipertensão, o rastreio do paciente diabético. E na nossa área, aí já vamos linkar com o diabético que já tem evidências de doença renal. Então, hoje, esse é o assunto assim, palpitante da nefrologia, da endocrinologia e da cardiologia. Essas três especialidades estão muito integradas no tratamento desse paciente. Por que isso aconteceu? Isso não acontecia no passado. A gente só recebia pacientes quando eles estavam com doença muito avançada, já com a creatinina, que é uma forma da gente verificar a função renal. A sua creatinina no sangue já estava muito alta e a gente já não tinha muito o que fazer. Com o aparecimento de novas medicações que têm um efeito protetor renal, isso mudou da água para o vinho. Então, essas medicações não só protegem a progressão da doença renal, como reduzem o risco de doença cardiovascular e óbito por causas cardiovasculares. São chamados nefroprotetores, né? São os nefroprotetores, né?
Então, hoje o diabético tem 4 grupos de medicamentos à sua disposição para esse tratamento. 2 quase que obrigatórios. O terceiro, muito em situações específicas, mas já está sendo muito utilizado na prática médica. E o quarto é muito linkado com a obesidade também, é uma medicação para diabéticos, está sendo muito usada aí para perda de peso, que tem efeito protetor renal direto. Então, o diabético, a depender do seu perfil, ele pode usar 2, 3 ou 4. Eu tenho pacientes usando as 4 medicações para bloquear a progressão da sua doença. A obesidade é uma situação que o mundo está vivendo, uma situação de epidemia, né? Existe uma epidemia de obesidade. Se você define o indivíduo obeso, quando ele tem o índice de massa corpórea acima de 30, esse indivíduo é obeso e tem uma classificação de obesidade. A situação é tão crítica que a obesidade 2 e 3 é considerada uma doença nova, não existia no passado. E a estimativa é que em 2035, 24% da população mundial tem obesidade. E essa obesidade também, quando a gente analisa as nossas crianças, quando a gente analisa uma criança obesa, a chance desse menino ser obeso, né, é em torno de 30% a 40%. Então, há de que se ter medidas para reverter isso. E a obesidade, ela é uma doença complexa, é uma condição muito complexa. Não é só fator de dieta, existem fatores genéticos, existem fatores psicológicos, existem fatores socioeconômicos, inclusive de renda, porque a dieta mais saudável, ela é uma dieta mais cara. A comida, digamos assim, obesogênica, ela é de fácil apelo, ela é mais barata, não é? A criança, quando vai no mercado, as gôndolas têm um poder atrativo poderoso para medicação, para alimentos, né, calóricos, alimentos ultraprocessados, que já existe, inclusive, trabalhos científicos bem estruturados mostrando a relação entre alimentos hiperprocessados, superprocessados e doença renal crônica. Então os nossos pacientes obesos, inclusive, eles, quando a gente analisa o paciente em diálise, você já tem um subgrupo de pacientes obesos. Esses pacientes têm muita dificuldade para serem transplantados, porque o programa de transplante renal, ele exige que o paciente tenha que ter um índice de massa abaixo de 30, então isso, de certa forma, exclui pacientes. Acho que esse assunto precisa ser revisto um pouco com os transplantadores. Então, assim, a obesidade, para nós, é um problema. Então, não é pensar que o paciente renal crônico não é obeso. Às vezes, ele é obeso sarcopênico, ele é um desnutrido obeso. Então, esse assunto é de extrema importância na abordagem. E ainda tem um outro problema. A avaliação, não é, Luiz, da creatinina e da proteína na urina no obeso, ela é prejudicada. Então, às vezes, a gente tem que lançar mão de outros tipos de exames, de outras estratégias para definir a real função desse paciente. Como estão os rins desse paciente à luz de uma dosagem de creatinina. Então, o Luiz tem visto muito isso, que o Luiz trabalha muito com o paciente pré-diálise, quer dizer, o paciente que a gente chama de tratamento conservador, é uma grande experiência que ele tem nisso, e ele vê esses pacientes que a creatinina, às vezes, não reflete isso. Então, que até uma linha da ProRim, né, de prevenção das doenças renais, fazer com que o paciente não progrida para outros estágios, né? Isso. Embora a ProRim tenha um programa de diálise peritoneal domiciliar, referência, né? Há mais de 35 anos. Que a gente vai conversar sobre isso, mas eu quero centrar agora no tratamento conservador. Então, nós temos um programa de tratamento conservador para a doença renal crônica, porque a coisa que mais deixa a gente triste é o paciente entrar em diálise. A gente não gosta de que o paciente vá para a diálise. Embora tenhamos um programa
Para atender. Para atender essa população. Mas ficamos tristes quando o paciente progride para um estágio mais avançado da doença renal crônica e vai precisar de diálise. Mas a linha de cuidados ela é muito bem estruturada. Esse paciente passa primeiro por uma investigação para saber o porquê da causa da doença renal crônica, se é uma causa reversível, se é uma causa irreversível. Se ela for irreversível e aquele dano renal for permanecer com o paciente, então a gente vai lançar a mão de toda essa estratégia que eu falei previamente, tanto para diabéticos como para não diabéticos com doença renal crônica, para que pelo menos sua doença estabilize, ele possa viver anos a fio com um déficit de função renal, mas com a vida tranquila, normal, sem sentir nenhum problema e poder ir evitando que ele vá para uma diálise e transplante futuramente. Então, já que eu falei no programa de diálise peritoneal, vamos aproveitar a oportunidade para trazer ao grande público uma alternativa, né? O que a gente chama de terapia renal substitutiva. Quando o paciente perde a função renal, está na chamada estágio 5 da doença renal crônica, ele tem 3 opções. Ou faz direto um transplante, chamado transplante preemptivo, se tiver um doador, conseguir fazer toda esse arranjo aí antes de precisar realmente da diálise, ou vai para a hemodiálise ou para a diálise peritoneal. A hemodiálise é um método muito conhecido, mas a diálise peritoneal é muito pouco divulgada. Diversos fatores, não vou entrar aqui nessa questão, mas diversos fatores contribuem para que a diálise peritoneal seja pouco conhecida. Mas é uma opção que dá uma qualidade de vida absurda aos pacientes, porque eles fazem o seu tratamento em casa, com uma máquina portátil chamada cicladora de diálise peritoneal, que ele faz esse tratamento durante a noite, durante o sono, e tem um dia livre para exercer suas atividades. Não precisa estar em hospital, nada, não precisa, ele faz né? em casa, Pode viajar. Pode viajar. Eu tenho pacientes que já foram para o exterior, uma paciente que casou, passou a lua de mel em Orlando, tão bem que ela estava. Temos pacientes que vão para a Europa, isso é planejado com antecedência, cruzeiros de navios, Olha só. Resorts no Ceará. Então, ou seja, eles têm uma vida mais fácil de ser conduzida. Mas quem conduz, quem indica o tratamento é o médico ou é a condição do próprio paciente? Boa pergunta, Lívia, porque assim, infelizmente a maioria dos colegas só indica a hemodiálise. A nossa postura na ProRim, embora nós tenhamos um programa de diálise peritoneal, eu falo para o meu paciente os 2 métodos. Eu até te mostrei aqui mais cedo, aquele ali é para conservador, mas eu tenho uns slides sobre as formas de diálise, que eu vou explicar ele o que é hemodiálise, o que é diálise peritoneal, as vantagens de um, as vantagens de outro. Do ponto de vista técnico, de eficácia, as 2 são iguais, são equivalentes. Agora, o paciente, se ele pode fazer os 2, ele tem o direito de escolher, mas, infelizmente, isso não é oferecido ao paciente. O paciente está anos a fio em hemodiálise, tendo 1000 problemas com acesso vascular, sem uma fístula boa, usando catéteres que trombosam seus vasos, risco de infecção muito alto, e não oferecem a ele a diálise peritoneal. Então, isso é muito triste. Então, o paciente, quando descobre aquilo, ele fica encantado porque muda a vida dele, né? A hemodiálise é tão boa quanto do ponto de vista de eficácia. Agora, não há dúvida que a diálise peritoneal oferece uma qualidade de vida melhor. Tem pacientes que não podem fazer diálise peritoneal por problemas médicos, tem que fazer hemodiálise. E tem pacientes que não podem fazer hemodiálise por outros problemas médicos, fazem diálise peritoneal. Mas a maioria pode escolher. Pronto, então tem que avaliar direitinho. Isso. E o que for melhor para o paciente é o tratamento mais adequado, não é isso? Luiz José me deu um dado ano passado da ProRim, quer dizer que praticamente todos os pacientes
da ProRim, que saíram da diálise peritoneal, foram para transplante renal. Nossa. Quer dizer, que às vezes é um mito, de porque a diálise peritoneal na barriga, o paciente ele não consegue fazer o transplante. Não existe nenhuma contraindicação. E a gente sempre se coloca no lugar do paciente, eu converso muito. Vamos pegar o nosso estado, a Bahia. Um estado de dimensões continentais, do tamanho da França. Então, às vezes, o paciente está morando numa cidade onde ele vai 3 vezes por semana, pegar um carro, um transporte da prefeitura, 2, 3 horas para chegar num centro de diálise, 4 horas da diálise, às vezes ele não se sente bem, para voltar. Então, assim, ele perde 3 dias da semana. É um transtorno também, né? Então, você tem que pensar no paciente. Então, ele tem que escolher, ele tem que ele tem que definir o que é melhor para ele. Tanto os planos de saúde quanto o SUS cobrem as 2 modalidades. É bom que isso seja esclarecido. Sim. Importante, porque às vezes a pessoa acha que não vou fazer a diálise porque pode ser um custo mais elevado, porque eu não tenho condições de fazer. Então, sabendo que há esse acesso, né, as pessoas podem estar mais atentas a essa possibilidade, né? Mas vamos falar também um pouquinho sobre um problema recente que deu uma repercussão nacional, né? Aquele problema sério com intoxicação, que teve um risco também de perda de visão e até morte, né? Por conta de bebidas adulteradas aqui no Brasil. Nesses casos de envenenamento grave, a gente viu que alguns pacientes precisaram da nefrologia para fazer aí essa desintoxicação. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, doutor doutor Antônio, o papel da nefrologia, por exemplo, nesses casos de intoxicação séria, que eu vi que o senhor gravou um vídeo falando um pouco sobre essa situação. Então, fica aí a explicação. A questão do metanol foi uma tragédia nacional e eu acredito que a gente ainda vai ter alguns casos, né? Basicamente, o metanol, ele é um álcool barato, né? Usado como solvente na indústria. E o que aconteceu é que ele foi desviado para adulterar o etanol e empresas, entre aspas, né, empresas criminosas que falsificam bebidas. Se estima que talvez 1 em cada 5 bebidas destiladas no Brasil seja falsificada. Nossa. Eles utilizaram o metanol. O metanol ele tem uma dose letal baixíssima, entre 20 e 100 ml, entre 20 e 60 ml, o paciente pode ter problemas seríssimos de saúde. Então, a nefrologia entrou nisso porque nós estudamos muito acidose metabólica, envenenamentos, e o metanol, por ser uma molécula pequena, né, ele é um álcool pequeno, ele é facilmente dialisável. E os nefrologistas, eles estão acostumados a fazer esse diagnóstico diferencial, digamos assim, das acidoses, né? Das acidoses metabólicas. Então, a primeira medida... Explica o que é acidose. Essa acidose metabólica de cargas ácidas. O metanol, ele é metabolizado, né? Em um aldeído que é extremamente tóxico, né? E que depois é metabolizado no ácido metanóico ou ácido fórmico, que ele consome, digamos assim, as substâncias alcalinas do organismo, e o indivíduo tem essa acidose, o que fica fácil fazer o diagnóstico. Imaginar-se que vai fazer uma dosagem de metanol é mais sofisticado, você vai demorar o resultado, e esses pacientes correm risco de vida imediato. E o antídoto, existem 2 antídotos para o metanol. Um deles é o próprio álcool etílico. Eu costumo dizer que até o organismo gosta mais do álcool etílico. Então, o antídoto é o próprio etanol, e também o governo já, graças a Deus, adquiriu, né, o antídoto específico para isso. Mas, na verdade, o nefrologista entrou nisso porque, nos casos graves, a hemodiálise tira o metanol da circulação e impede esse metabolismo que vai causar sintomas neurológicos, hepáticos, cegueira. Então, é por isso que a nefrologia entrou
nessa linha de frente junto com o pessoal da terapia intensiva e das emergências no país. Entendi. É como a limpeza ali do sangue, retira as moléculas ali de metanol do sangue, né? Exatamente. Isso a gente diagnostica outras intoxicações exógenas e metanol foi apenas mais uma delas. Até tem um fato curioso, que eu sou originário de Santa Amaro da Purificação, né? E na época que eu estava nos Estados Unidos, em 89, teve um envenenamento de uma adulteração da cachaça lá de Santa Amaro, e quando eu cheguei em casa estava vendo assim, Brasil, Bahia, Santa Amaro da Purificação. E então esse foi o último episódio que teve aqui no estado da Bahia, né, onde várias pessoas morreram ou ficaram cegas, porque naquela época não se tinha a facilidade que nós temos hoje no serviço público e privado, dos laboratórios, com exame, né, Luiz, de gasometria em beira de leito, então demorou muito para se fazer o diagnóstico. Esse assunto vai voltar e é bom que a população esteja preparada. Eu falei até num vídeo que eu gravei, que é uma dor abdominal absurda, é a pior ressaca da vida, é uma situação diferente do indivíduo tomar um porre, né? Então, é importantíssimo buscar ajuda no serviço de emergência em qualquer situação de suspeita de intoxicação por metanol, porque a falsificação ocorreu basicamente em São Paulo, mas essa bebida foi distribuída. Então, já tivemos casos, inclusive, na Paraíba. Então, essa é a situação do metanol no Brasil. Todo mundo está exposto, todo mundo pode... Quem consome bebida alcoólica destilada está correndo risco aí, né? Que a gente não sabe... Né, importante é buscar comprar atendimento bebidas, médico assim também, que descobrir, que se sentir alguma coisa, né? Mas principalmente comprar bebidas em locais que primam por uma qualidade, né, que vai ser muito difícil acontecer numa grande indústria. Isso realmente é os comerciantes que querem ter lucros maiores e compram bebidas muito baratas. Sempre que a gente vê algo muito barato, ou é contrabando ou é falsificado. Então, no mundo da bebida, acho que isso também uma forma de prevenção, você saber onde você está comprando, né? E nos sinais precoces, procurar logo um serviço de emergência. Mas aproveitando essa parte de intoxicação, que Antônio Raimundo é um grande estudioso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa fase de culto ao corpo, anabolizantes, kits de beleza... e o impacto que isso está fazendo nos rins. Eu me lembro que no ano passado a gente conversava e o senhor trouxe um ponto muito importante, que foi o aumento de consultas por conta do consumo de proteína, né? De whey protein, substâncias aí que o pessoal tinha tomado por conta de culto ao corpo, de querer estar ganhando mais músculos na academia, e aumentou esses casos aí no consultório. Esse ano continua a mesma coisa em consultório, ou tiveram novas substâncias que o pessoal tem utilizado e tem trazido problemas renais também, para acrescentar aí na sua fala. Olha, o Luiz deve estar experimentando a mesma coisa, porque nós fazemos consultório, né? Nós fazemos consultório de nefrologia há anos. Isso, hoje, eu diria que 10% dos nossos pacientes têm algum problema renal ou algum problema que parece ser renal, pela elevação da creatinina, pelo consumo exagerado, sem orientação, né, de hormônios anabolizantes, de creatina, que a gente pode detalhar um pouco sobre isso, pessoas com doença renal que consomem whey, e esses famosos chips da beleza, que tanto tem aparecido na mídia, e também o implante de uma substância chamada PMMA, que causa lesões renais gravíssimas, sobretudo em mulheres, né? E muitas vezes essas lesões são tão graves que o paciente sequer pode fazer o transplante renal. Luiz deve fazer tanto o consultório quanto eu. Diga aí sobre creatina, Luiz. Como é que aparecem esses pacientes que estão usando creatina? Chega para o nefrologista. Particularmente nesse ano de 2025,
percebemos um grande aumento de consultas motivadas, talvez por aquela valorização da taxa de filtração glomerular, que é como se estima pela creatinina que seu rim não está filtrando 100%. Então, se consegue detectar alterações muito precoces. Então, é muito comum hoje eu receber pessoas que fazem a seguinte afirmação: doutor, eu vim aqui porque minha taxa de filtração está baixa, ou a minha creatinina está elevada. E a primeira pergunta que eu faço hoje é se ele está usando creatina, né? A creatina é uma substância que faz parte de uma enzima muscular chamada CPK, que é a creatina fosfoquinase, e que ela é muito importante no funcionamento do músculo. Ela não é usada para ganhar massa muscular, mas para quem diga que melhore a performance da muscular. Energia, da né? energia, a pessoa se sente mais apto a fazer um exercício mais intenso. Há quem use e diga que não sente absolutamente nada. E outras que não vivem sem a creatina. Então, a gente não sabe até quanto de psicológico tem nisso aí também. Os estudos mostram que a creatina ela não é tóxica para os rins, mas como a creatinina é um resíduo do metabolismo muscular, toda a creatina, a CPK, né, degenerada no músculo, ela tem uma vida útil, então ela vai ser degradada em creatinina e vai ser eliminada unicamente pelos rins. Então a gente usa essa creatinina como um grande marcador de função renal, porque ela tem uma produção e uma eliminação muito constante nas 24 horas. Então, é um bom marcador de função renal. Então, quem usa a creatina, um percentual na faixa aí de uns 20% já é transformado imediatamente em creatinina. Então, quem está usando creatina já vai aumentar o nível no sangue, independentemente do ganho de massa muscular ou outra coisa. Então, a pessoa já vai ter um nível mais alto. E aí, quando faz o exame no laboratório, aparece uma creatinina no limite superior do normal, e quando converte, a depender da idade, faz a taxa de filtração glomerular, que mede mais assim, grosseiramente o percentual de funcionamento dos rins, e vê que está baixa, já aparece na consulta. Claro, eu faço um check-up renal, a gente tem que afastar outras possibilidades, mas na grande maioria das vezes o paciente não tem absolutamente nada nos rins. Só uma confusão mesmo que ela acaba causando nos exames, né? Agora, como não há estudos ainda em pacientes que têm problema renal, nós não recomendamos o uso de creatina em quem já tem um problema renal. Sim. Só para deixar claro aqui, meu filho usa creatina. Então, eu uso também, mas já vou ficar atenta. Mas pessoas saudáveis, eu não vejo nenhum problema em usar a creatina. Se acha que melhora a performance, é ótimo, mantenha. Tá? O que nós temos é o seguinte, isso está provado. Creatina melhora o desempenho de atletas de alta performance. A maioria das pessoas não é um atleta de alta performance. Então, assim, esse limbo, digamos assim, da creatina, uma coisa certa, doses muito elevadas, a gente não tem certeza. Se um indivíduo que usa 20 gramas de creatina, se isso vai causar problema do rim, nós não temos muita certeza. Doses menores, que na média se usa 4 a 6, aparentemente não, mas é um problema. Toda hora o paciente chega. E aí nós lançamos mão de outros marcadores, da função renal que não levam em conta a creatinina. Por exemplo, pessoas muito magras, ou mesmo os obesos, que nós falamos há pouco. Deixa eu lhe interromper, vou lhe contar um caso pitoresco. Um dia entrou um homem halterofilista, aquele famoso armário, cara que mal passava na porta do consultório, cara enorme, alto e muito forte. Doutor, vim aqui que me disseram que meu rim está acabado, né? Realmente ele tinha 1,8 de creatinina, uma creatinina alta. Então, mas quando eu vi o tamanho da massa muscular do cara, eu falei, meu amigo, ó, primeiro a gente vai ver se você realmente tem algum problema renal, porque esse exame que você fez, que mediu sua função renal, ele vem do músculo. E você tem uma massa muscular absurdamente grande, né? Então, pedi um exame chamado cistatina C, que é uma outra forma de avaliar a função renal.
e que não sofre influência da massa muscular. E ele tinha realmente a função renal normal. Pena que esse exame dele não é feito pelo SUS e também os planos de saúde não pagam porque não está no rol da ANS. Então, o paciente tem que pagar entre 60 e 100 reais a depender do laboratório. Mas tem casos, como esses extremos, de uma mulher, uma velhinha, magrinha, pele e osso, creatinina de 0,3, 0,4. Pode ter problema renal, só não tem músculo para gerar creatinina. E os extremos, extrema massa muscular, é muito comum a gente ver esses rapazes todos fortinhos, muita massa muscular, quando a gente dosa a cistatina C, está tudo normal. Maravilha. Não, então assim, a gente lança a mão dessas estratégias e tem indivíduos, né, Luiz, que às vezes eles de fato eles são mais fortes, tu tem uma creatinina um pouquinho elevada, mas é importante realmente, se você tem uma alteração na creatinina, procurar o nefrologista, porque a creatinina é um marcador, né, importante de função renal. Por isso que quando a pessoa tem uma alteração na creatinina, aparece taxa de filtração glomerular. Quando a pessoa compara, que vê que a taxa de filtração glomerular está baixa, aí eu perdi 50% dos meus rins. Então, a gente faz esse tipo de avaliação. Mas o consultório está cheio disso. E tem que ter cuidado também. Eu termino mexendo muito com essa coisa de envenenamento, de intoxicações. Tem que ter cuidado com as falsificações. Porque existem suplementos que não se sabe a procedência. Eles não são avaliados nos Estados Unidos pelo FDA, nem no Brasil pela Anvisa, porque eles não são medicamentos. São suplementos. Eles são suplementos. Mas de onde veio? Então, temos diversos casos que vêm da Índia, vêm da China, contaminado com metais pesados. Então, é extremamente importante saber o que você está comprando, de onde está vindo esse suplemento. Então, é um assunto importante. Substâncias estimulantes que não estão descritas na composição do Especialmente produto. Com essa popularização desses sites, onde você vai comprando tudo que você precisa e por um preço um pouco mais barato, mas você também não tem essa garantia. Chega em sua casa e você não sabe se aquilo ali realmente é um produto falsificado ou não, né? E é como o Luiz falou, às vezes ele coloca um hormônio ali dentro e não diz que coloca. Então, assim, é muito importante saber a procedência e de fazer, de fato, a avaliação. Tem essa história famosa da falsificação do pó do chifre do rinoceronte. Quer dizer, o nego mata o pobre do rinoceronte para tirar o chifre e fazer aquele pó que é considerado um afrodisíaco. Já tem estudos mostrando que eles botam dentro Viagra e outras substâncias. Então, quer dizer, a falsificação é muito grande. Lembrar aos nossos pacientes, a quem está nos assistindo, que esse tipo de suplemento, ele não é avaliado pela nossa Anvisa, pela Agência de Vigilância Sanitária do Brasil. Então, tem que ter muito cuidado com a procedência. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar esse assunto, me impressionou muito um congresso que eu fui nos Estados Unidos, e uma professora da universidade lá, ela mostrou que 47% dos pacientes de academias da cidade dela, 47%, usavam algum tipo de suplemento e anabolizantes. Então, assim, eu comecei a estudar isso e ler, e até entrei nos sites dessas pessoas, e tinha coisas absurdas, aprendi até a gíria dos nomes que eles vendem isso, totalmente clandestino. E o cara botava num site assim, o que a natureza não dá, a farmácia dá. Então, quer dizer, que farmácia, né? De onde vem isso? Então, assim, é preciso ter muito cuidado. Nós vamos ter, certamente, com esses hormônios, uma epidemia de câncer de fígado, de tumores de próstata, de tumor de mama. Nós vamos ter, no futuro, uma epidemia disso. Então, é muito importante que se procure seu médico, seu endocrinologista, quando for usar hormônio, um ginecologista que tenha experiência no assunto. E a questão desses implantes é algo extremamente perigoso e a pessoa deve ter muita atenção para não ser enganada por falsa promessa de modelagem de corpo, de colocar o bumbum naquele formato ideal, porque você pode estar usando um produto, esse PMMA,
que pode ser fatal. Assim como temos visto a combinação desse PMMA com esses megadoses de vitamina D e o chip da beleza, que nós chamamos entre o pessoal da Nefro o combo da desgraça, porque o sujeito toma 600 mil unidades de vitamina D intramuscular. Isso é uso veterinário, certo? Mais hormônio e mais esses implantes é uma coisa que realmente causa tragédias. E as canetinhas? As canetinhas para emagrecer, que o pessoal tá uma febre agora e usa uma dose e já emagrece 3 quilos na semana e tá uma febre. Orientação, né, Luiz? Precisa de orientação. Porque as drogas são muito interessantes, mas você precisa... Mas, assim, a gente vê a banalização do uso, mas não há, por exemplo, na parte renal, não há problema, eles não causam, não são tóxicos. Um daqueles 4 que eu falei são essas canetinhas. Né? A semaglutida, tem um estudo fantástico no New England Journal of Medicine, que é a revista mais, assim, com maior disseminação, menor penetração mundial. Quando se quer lançar uma grande notícia médica, ela é publicada no New England. Então, em maio do ano passado, saiu um estudo comparando no esquema tradicional que já se usa para o paciente diabético, acrescentou-se a semaglutida. E se mostrou que o uso dessa medicação adicionou uma proteção renal e o menor risco de morte cardiovascular, ao esquema que já tradicionalmente, quando se comparou com o esquema que tradicionalmente já se usa. Então, elas são protetoras. Agora, o risco são pessoas sem necessidade do uso, usando de forma inadequada. Quero ir para uma festa, um casamento tal, e aí pá, assim, top de medicação. Eu tenho um caso de um amigo da família que errou a dose e vomitou horrores e baixou a emergência desidratado, teve que ser hidratado por via intravenosa porque errou na dose da canetinha, talvez tenha sido mal orientado, ou usou por conta própria, já que você podia na época comprar sem receita, hoje você precisa da receita, mas usou uma dose errada. Tipo assim, a canetinha daria para 4 doses, ele usou todas de uma vez só. E aí, queria emagrecer rápido. Não sei se foi um acidente ou se foi proposital, mas ele vomitou horrores e desidratou bastante, precisou ficar algum tempo internado até diminuir a ação da medicação. Entendi. Doutores, o rim, ele é o órgão mais transplantado do país, né? Segundo a OMS. E a lista de espera por esse órgão é gigantesca. E é uma questão super complexa, né? Essa questão do transplante. Envolve conscientização, preconceito, prevenção de doenças. E aí a gente pergunta a vocês. Como é que a ProRim enxerga esse desafio, já que vocês também trabalham com pacientes que precisam de transplante? Eu vejo da seguinte forma, observe, o número de transplantados vem aumentando. A Bahia era um dos piores estados em número de transplantes do Brasil. Hoje melhorou bastante, graças aos hospitais privados que estão fazendo transplante e principalmente graças ao Hospital Ana Nery, que está com um programa fantástico, é um dos hospitais públicos do Brasil que mais transplanta. Então, realmente está indo muito bem. Só que a chegada de pacientes é sempre maior do que se consegue transplantar. Aí tem 1000 outras razões, estruturas de captação, negativa da família. Então, são muitos fatores envolvidos. Realmente, a gente gastaria uma reunião aqui inteira só para discutir por que as doações não decolam. Então, tem vários motivos, mas o que a gente percebe é que tem aumentado, mas não no ritmo com que os pacientes chegam nas unidades de diálise. Vamos ver se no futuro, quando essas novas avaliações foram feitas e quando essas medicações, só para você ter ideia, uma dessas medicações de proteção renal, hoje já é dada de graça a pacientes com 65 anos ou mais, na farmácia popular, grátis.
Para mim devia ser para todo mundo, mas já é alguma coisa. Então, e com isso o preço original baixou também, então está mais acessível às pessoas. Então nós vamos ver daqui a alguns anos se realmente a admissão, a incidência, né, que é a chegada a cada ano de pacientes em unidades de diálise vai diminuir com essas medicações protetoras renais. E aí você pode ter um equilíbrio maior entre a chegada de pacientes no programa de diálise e o número de pacientes que é transplantado, porque senão a fila continua aumentando sempre. Né? Essa é uma questão. Na ProRim, eu sempre oriento os pacientes a tentarem o transplante. Tem pacientes que não querem ouvir falar, tem medo, tem isso, aquilo, mas com o tempo a gente vai catequizando e eles vão fazer uma consulta com a equipe transplantadora e realmente acaba esclarecendo, né? E as pessoas, porque realmente o transplante ele dá uma qualidade de vida muito melhor do que qualquer forma de diálise, inclusive de sobrevida também. Então, isso é uma coisa que a gente lá na ProRim, a gente está sempre orientando os pacientes a buscarem um transplante, né? Você quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que o programa brasileiro é um programa fantástico, né? O programa de transplante no Brasil é um programa fantástico. Ele é 90% ele é SUS, né? E, como o Luiz falou, a Bahia vem melhorando. Aliás, eu sempre digo, apesar de tudo, as notícias são boas, né? O SUS tem melhorado, né? O acesso ao transplante melhorou muito. E no momento que você melhora o SUS, você tem mais doação. A pessoa não vai ter um ente querido que foi mal atendido. Na hora que tá morto, que está morrendo, é que vai aparecer um monte de médico para ele fazer uma doação. Então, a melhora da rede pública, a melhora do atendimento tem certamente melhorado a oferta de órgãos. Tem casos emblemáticos. Tem um caso que aconteceu no Hospital Menando de Farias, aqui pertinho. Um traumatismo craniano, o jovem ficou lá uma vida para conseguir transferência para o hospital onde ele poderia ser operado, e nessa dificuldade, já tem muito tempo, mas é um exemplo exatamente disso que Antônio Raimundo está falando. E quando ele chegou no hospital onde ele faria realmente uma cirurgia neurológica para tirar o hematoma, o que estava causando o coma dele, ele já chegou em morte encefálica. E aí, ou seja, com toda aquela luta, né, a família ficou revoltada porque houve demora, não houve uma assistência adequada. E na hora que ele desenvolveu morte encefálica, apareceu o assistente social, enfermeira ali para cuidar. Ela fez, então quer dizer que meu filho vale mais morto do que vivo, e negou a doação. Então isso é duro, isso é duro. Então, aí tem outros aspectos. É um belo exemplo para se refletir. Isso, sim, né? Não tenha dúvida. E tem mil outras causas, né? Dogmas religiosos, tem muita coisa, realmente precisaria de um programa específico para isso. E você vê isso como o estado de Santa Catarina praticamente não tem fila de transplante, ele tem um serviço de saúde estruturado, né? Estado pequeno, as pessoas doam muito, estrutura, doação, cultura, né? O estado de São Paulo, o Hospital do Rim da Universidade Federal de São Paulo é o maior centro de transplante de rim do mundo, por mais de uma década. Então, assim, eu considero que o sistema de saúde de São Paulo, ele é mais organizado, talvez seja uma das razões. E você tem em São Paulo também vários hospitais públicos que fazem transplante e os privados também. Então, assim, eu sou otimista com relação ao transplante, mas nós nunca vamos resolver o problema do renal crônico, porque nem todo paciente renal crônico é elegível para transplante, né? E também é preciso saber que alguns pacientes se sentem tão confortáveis na diálise que eles não querem, né? Então também é um direito. Eles não querem se arriscar com a imunossupressão. O grande, botar assim, calcanhar de Aquiles do transplante ainda é a imunossupressão. A imunossupressão deixa a pessoa mais susceptível a infecções diversas, mas principalmente infecções atípicas, oportunistas, por germes que habitualmente não causam infecção na gente, não causam doença na gente, e o risco de câncer também é aumentado.
pelos imunossupressores. Isso aí só será resolvido com as pesquisas genéticas que estão avançadas, em que você vai manipular rins de animais, principalmente rim de porco, para que ele tenha a sua mesma carga genética e você possa receber um órgão e que você não vai receber imunossupressão, porque ele é geneticamente igual ao seu. Mas isso ainda vai demorar algum tempo. Mas é o futuro, e o que o homem pensa, ele faz. Está chegando. Vai chegar um momento que não sei se vai resolver, mas a gente vai avançar nessa questão. E, doutor Antônio, eu soube que o senhor estava envolvido em um estudo clínico super importante lá na UFBA, focado em adultos e crianças com doença renal mediada pelo gene APOL1. Explica para a gente que pesquisa é essa, o que se pretende com essa pesquisa e se vocês precisam de pacientes que queiram entrar nesse programa. Sim. Lívia, a nefrologia ficou muito tempo à parte, né, das pesquisas. Quando tinha qualquer coisa, exclui paciente com doença renal. Então, esses trabalhos desses 4 pilares que Luiz José mostrou já foram trabalhos muito importantes, porque eles focaram justamente em pacientes com doença renal crônica para evitar a progressão. Mas agora, nós estamos numa nova era, e uma era que eu diria de muita esperança, porque existe pesquisa clínica em nefrologia para doença renal policística. Nós em breve estaremos aqui na UFBA fazendo pesquisa para esses pacientes. Existe pesquisas... Que é uma doença hereditária, policístico hereditário da infância. É a principal causa de doença genética em nefrologia. É uma das 5 causas de doença renal crônica para diálise e transplante. As glomerulonefrites, que ficaram à margem, só se tinha corticoide e drogas imunossupressoras pesadas, né? Todas essas glomerulonefrites estão tendo pesquisa, nós estamos envolvidos em pesquisa com glomerulopatia membranosa, nefropatia por IgA, e essa do gene da apolipoproteína 1, isso particularmente é interessante para nós aqui da Bahia, né? Por quê? Na África, há 40, 50 mil anos atrás, houve um gene chamado APOL1, né, quem tinha esses 2 alelos, ele era protegido da doença do sono, que é uma tripanosomíase que dá na África. Parecido com a questão da malária. Quem tinha o traço da falcemia não pegava malária, mas ficava doente de anemia falciforme. Então, há 20 anos se estuda isso, se descobriu que quem tem esses 2 alelos, sobretudo pessoas de ascendência negra, né, eles têm um risco aumentado de doença renal crônica. Por exemplo, se um paciente tem esses 2 alelos e pega HIV, ele 100% vai ter doença renal crônica. Então, se descobre, por exemplo, que pacientes que têm uma hipertensão grave, com um pouco de proteinúria, que evolui para a doença renal crônica, muitos desses pacientes têm esses 2 alelos desse gene. E outras situações agora surgiram. Covid. Muitos pacientes, Luiz deve ter visto isso, muitos pacientes desenvolveram Covid e ficaram com síndrome nefrótica, perda de proteína, insuficiência renal crônica. Quando você estuda, se percebe que eles têm os 2 genes da APOL1. Então, surgiu uma medicação já desenvolvida nos Estados Unidos que aparentemente bloqueia essa lesão renal provocada por esse gene quando o indivíduo sofre, digamos assim, um outro insulto. O fato é que quando você analisa, por exemplo, os negros americanos, eles têm 10 vezes mais chance de ter doença renal crônica e ir para a diálise. Isso causou estranheza, não é só questão socioeconômica, hipertensão, tinha algo mais. E aí se começou a estudar. Então, quem são esses pacientes que nós aqui, na Universidade Federal da Bahia, estamos em busca? São pessoas com história familiar de doença renal, com doença renal com proteinúria, com doença renal
provocada por uma doença chamada GESF, que já tem a biópsia renal com GESF, essas pessoas podem fazer o teste genético, não é? E se ele tiver os 2 alelos e puder entrar no estudo, tiver desenvolvendo insuficiência, tiver tendo perda de proteína, ele tem uma grande chance de ter uma cura, digamos assim, dessa doença. Então, é um estudo que tem em vários países, em São Paulo, aqui na Bahia, em Pernambuco. A Bahia e Pernambuco têm tido muitos pacientes. Eu costumo brincar, inclusive, com a professora Irene lá na USP, que ela é a que tem mais pacientes, que são os baianos, que estão lá, que ela está fazendo a genotipagem. Então, assim, nós estamos tendo aqui muitos pacientes. Para você ter uma ideia, nós genotipamos, digamos, 100 e poucos pacientes, 110, achamos quase 20. Ela genotipou 1.300, achou, sei lá, 30. Então, assim, esses pacientes que têm o background africano, eles têm uma chance maior. Só que na Bahia, nós não fazemos essa diferença. Bastou estar aqui na Bahia e ter essas características, a gente faz o teste genético, porque nós somos muito misturados. Sim. Né? Nós temos uma mistura muito grande. Então, conseguimos convencer os patrocinadores dos Estados Unidos que na Bahia a miscigenação é muito grande. Então, é um estudo promissor e que já estamos entrando agora em novembro no 2º ano e a pesquisa tem ido com resultados muito bons. Nós não sabemos quem está usando a droga e quem está usando o placebo, mas a gente tem notícias de que o FDA está pedindo para acelerar essas pesquisas, porque é uma população altamente vulnerável quando ela tem esses 2 alelos desse gene. Então, é um avanço, é o que nós chamamos isso de medicina de precisão. Né? Por incrível que pareça, a ProRim, embora seja privada e pequena, ela tem um número grande de pacientes positivos, e muitos desses pacientes positivos são de Dr. Luiz. Então, eu queria que ele perguntar a ele como é que ele chega com tal grau de precisão e manda o paciente para o Hospital das Clínicas fazer o estudo genético. Então, a questão é a seguinte, eu, enquanto nefrologista do Hospital das Clínicas, né, eu acompanhei, fiz ambulatório aberto pelo SUS a minha vida inteira. Então, uns 35 anos que eu fiquei no hospital universitário, o professor Edgar Santos, eu atendi ambulatório. E ganhei muita experiência em atender esse tipo de pacientes, né? Então, obviamente, no meu consultório, na clínica ProRim, eu recebo também muito que colegas indicam, né? Porque não é todo nefrologista que gosta de tratar essas doenças, não. Sim. Então, encaminham para quem tem experiência nessa área. E eu tenho vários com a doença glomerulosclerose segmentar e focal, chamada GESF, que era o objeto desse estudo que Antônio Raimundo falou, do APOL1. E aí eu vou dar um dado aqui interessante. Os meus pacientes que tinham os 2 alelos do APOL1 foram justamente aqueles que eu nunca consegui tirar o imunossupressor. Todos os outros, que eu tenho uma prática de usar imunossupressor por muito tempo e retirar de forma muito gradual para que não haja recidiva da doença. E esses 2 pacientes eu nunca consegui tirar. Quando eu baixava a dose, a proteinúria, a perda de proteína na urina aparecia novamente, eu voltava para a dose anterior. E esses 2 pacientes têm os 2 alelos. Estão na pesquisa e têm os 2 alelos do APOL1. Então, isso realmente vai casando. Por que esse paciente é diferente do outro? Ele tem algo a mais. A observação, a investigação. E tem um grupo que eu estou de olho, já comentei com o Antônio Raimundo, é aquele paciente hipertenso, que está controlado, que não deveria progredir a doença renal. Vocês investigam de todo jeito e não encontram por que esse paciente continua levando a creatinina de forma progressiva. Ele está com a pressão controlada, não é diabético. Vou na artéria renal para ver se tem alguma estenose, alguma doença aterosclerótica em artérias renais. Investigo tudo, não acho nada. E ele vai para a diálise.
Eu tenho certeza que esses pacientes têm a porra. Tem. Não tem a menor Isso, dúvida disso. e nós estamos atrás desses pacientes também. Por quê? Porque são pessoas que não têm uma explicação. Ele é só hipertenso. Ora, se fosse assim, ia ser uma coisa terrível, hipertenso negros indo para diálise. Mas não, esses pacientes eles têm algo diferente. E é muito importante quando o paciente recebe o diagnóstico, que ele tem uma condição genética. Veja a importância disso. Primeiro, aquela coisa, o que é que eu estava fazendo de errado? O paciente fica com aquilo na cabeça. Poxa, eu fiz errado, eu estou comendo errado, meus hábitos estão errados. Não, você tem uma condição que explica isso. A segunda é rastrear a família. Olha, eu tenho um irmão que está com hipertensão, com perda de proteína. A gente já traz precocemente. Então, ao mesmo tempo que a gente estuda, a Fiocruz já vinha estudando isso na Bahia. O professor Washington Santos, que é um patologista renal, professor da UFBA e pesquisador da Fiocruz, já vinha estudando. Então, isso para nós não é algo novo. E agora, quando a gente tem a possibilidade de fazer esse exame, de rastrear, nós estamos oferecendo esperança, né, para essas pessoas. Essa pessoa tem que ter mais cuidado com relação a vacinas, tomar as vacinas, digamos assim, para evitar que tenha infecções, né, graves, que isso vai ser um gatilho, que nem todo paciente que tem os dois alelos vai desenvolver doença renal crônica terminal. Tem um gatilho, tem algo mais. Então, é muito importante. Esse estudo, para nós aqui, tem sido muito importante. Tanto que quando teve a reunião dos pesquisadores no mundo, eu fiz uma palestra lá e discuti muito com eles quais são as estratégias que a gente tem. Uma das estratégias mais importantes é que nós somos aqui na Bahia muito acolhedores. Nós abraçamos o paciente. Nós devemos tudo que temos a eles, né? Então, esses pacientes fazem parte dessa pesquisa, eles fazem parte dessa comunidade e eles são muitíssimo motivados aqui na Bahia. Essa é uma diferença que a gente, quando acolhe, né, Luiz, tanto na ProRim quanto no Hospital das Clínicas, eles são muito motivados. E assim, é um prazer, por exemplo, quando a gente avalia esses pacientes, o jeito correto que eles estão sendo tratados. Está sendo feito tudo, tanto que às vezes é difícil colocar o paciente no estudo, porque eles estão tão bem a despeito de terem o gene e que a gente tem um limite da proteína, da creatinina. Então, a gente segue acompanhando. Então, isso é um prazer para mim, como pesquisador, como professor, olhar esses prontuários dos colegas aqui, nefrologistas da Bahia, a qualidade do atendimento, né? Seguindo todos os protocolos, usando todos os passos. Então, eu digo assim, que a pesquisa, ela está trazendo uma esperança. Inclusive, eu ia me aposentar de professor da UFBA para ficar mais ligado mesmo ao consultório, na ProRim, mas isso me deixou animado. Eu digo, não, eu vou ficar mais tempo. Agora que a gente trabalhou tanto tempo dando esperanças aos pacientes de nefrologia e agora que essa esperança é real, eu vou ficar mais um pouquinho na universidade e deixar Luiz mais sobrecarregado na ProRim. Mas eu continuo atendendo na ProRim. E os pacientes que porventura queiram testar para ver se realmente tem condições de participar dessa pesquisa, como é que eles fazem para poder ter acesso? Essa pesquisa é feita no Centro de Pesquisa do Hospital das Clínicas e você pode colocar aí o telefone de contato da equipe de nefrologia. Temos enfermeiros. Vamos colocar então no rodapé aqui. Isso, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos. É um time grande de pessoas que trabalha nessa pesquisa. E o paciente não precisa ser necessariamente do SUS. Nós temos pacientes dos hospitais privados, das clínicas privadas. Os colegas estão começando a mandar pacientes, né? Inclusive do interior. O patrocinador, ele ajuda um pouco no deslocamento desses pacientes, né? A pesquisa, você não paga o paciente, né? Não existe isso no Brasil. A gente até faz apenas 3% da pesquisa clínica do mundo, porque nós somos muito rígidos, digamos assim. Mas o paciente do interior, ele tem uma ajuda de custo para se deslocar e fazer o teste genético. Sim. Gente, infelizmente, o nosso tempo está chegando,
né? Chegando ao fim, doutor Luiz, doutor Antônio, meu muito obrigada pela disponibilidade de vocês, pelas explicações que foram maravilhosas, trouxeram informações valiosíssimas aqui para a gente contribuir com os conteúdos. E para quem quiser saber mais sobre a Clínica ProRim, agendar uma consulta ou seguir o trabalho desses profissionais, onde é que nós podemos encontrar a ProRim? No Centro Médico Fernando Filgueiras, na sala 102. O telefone, a ProRim tem vários canais, a gente vai deixar aqui também, né? Todos eles ali. Telefone, Instagram, YouTube, WhatsApp. Então, realmente, Lívia cuida muito bem dessa parte. E nós temos... Deixa todo mundo informado. Podem dar as contribuições finais de vocês. Né? E a mensagem final que eu deixo é a seguinte, olha, a doença renal, ela é silenciosa. Se não fizer um check-up, fizer exames com regularidade, você pode nunca saber que tem problema renal e só ir descobrir numa fase muito avançada, quando não há mais o que fazer, a não ser entrar em diálise ou fazer transplante. Então, 2 exames extremamente baratos, um sumário de urina e uma dosagem de creatinina. Dá quanto esses 2 juntos? R$10, sei lá? R$10. R$10. Você fica sabendo se você tem algum problema ou não. Então, qualquer alteração no sumário de urina e elevação da creatinina, procure logo o nefrologista, porque aí sim vai ser investigado para ver as razões, mas é o sinal de alerta. Okay. Nós temos na ProRim uma equipe, nós atendemos lá e temos uma equipe de nefrologistas maravilhosos, né? Todos muito bem formados, com título especialista. E falar da nossa nutricionista. Temos o serviço de nutrição de referência na cidade, né? Nutrição. A parte de nutrição renal, ela é muito boa, muito importante, né? No retardo da progressão da doença renal. Temos a nossa enfermeira, que cuida desses pacientes, né, de diálise, ou mesmo o aconselhamento deles pré-diálise, quando necessário. Então, é uma clínica focada basicamente em prevenção de doença renal, em retardo da progressão, e temos o produto que é a diálise peritoneal, que temos, sei lá, de milhares de pacientes, temos poucos pacientes em diálise, graças a Deus. Então, você que cuida das nossas redes sociais tão bem, pode deixar aí os contatos, né, e o agendamento, o WhatsApp para consulta. Depois vou marcar um bate-papo desse com as nutricionistas de lá, para a gente conversar um pouco sobre prevenção, sobre formas de não deixar com que a doença renal progrida, o que é que está rolando de mais moderno, sim, né? As pesquisas, que eles uma equipe qualificadíssima que está envolvida a nossa nutricionista-chefe, né? Maria Helena Guzmão, professora da UFBA, é uma das 3 mais famosas nutricionistas do Brasil, palestra em todas, chamada para conferências em todos os congressos, porque ela é da Comissão de Nutrição da Sociedade Brasileira de Nefrologia. É uma pessoa e com a didática fantástica. A aula de Maria Helena Guzmão é um deleite, é um espetáculo. Ok. Então, a você que nos acompanhou, o meu muito obrigado. Fique ligado nos canais da ProRim e até a próxima. Muito bom. Uhul.